Je gagne beaucoup d'habits. Muitos sapatos. Beaucoup de chaussures. Posso comprá-los. Je peux aussi acheter cela. Plano de saúde. J'ai un plan de santé. Se eu tiver mal, Et si je suis mal, pode vir helicóptero. et même un hélicoptère va Me venir buscar de onde eu pour estou. me chercher et m'amener à l'hôpital. Aleluia! Amen. No momento da minha libertação, No momento da minha libertação, os demônios que estavam reclamando da minha vida les démons qui réclamaient encore ma vie, eram tão fortes ils étaient vraiment forts. que eu subi nessa passarela. On marchait avec ma mère sur cette traversée. Quando caminhávamos em destino à casa de Lorsqu'on marchait vers la maison de mon père, os demônios disseram naquela hora: les démons me disaient à ce moment-là, pula agora, saute, pula agora. saute maintenant là vers le bas. E eu corri, Et je suis en train de courir, segurei naquela grade, j'ai tenu les grades, les escaliers, les bords de passerelle. meti o pé naquela J'ai grade. mis le pied vers le Quando eu passerelle vim de longe, et j'ai entendu de loin uma voz que dizia: une phrase qui disait paralisado em nome de Jesus. paralysé au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Não conseguia pular. Et maintenant, elle ne savait même pas sauter sur la passerelle. Aleluia! Amen. Deus me deu livramento de morte. Dieu l'a délivré de la Deus mort. me deu livramento de morte. Dieu m'a délivré de la mort. Todos os projetos do diabo Tout le projet du diable, foi aniquilado. vous étiez vraiment annulé. Quando estávamos em Vila Kennedy, Lorsque nous étions dans la ville à Kennedy, dentro do ministério começando o ministério de combate lorsque le espiritual, ministère chrétien de combat spirituel a commencé, já tinha muita gente il y avait beaucoup de gens. e minha mãe começou a dizer: Et ma mère a commencé à dire, você vai levar essas pessoas à libertação? tu vas amener ces personnes à la délivrance. Você tem que buscar a tua libertação. Tu dois aussi chercher ta délivrance. Tem um gigante Il y a des géants, chamado solteirismo il y a le célibat, que anda na tua vida. ça marche aussi dans ta vie. Esse gigante Ces géants, ameaça todos os rapazes que se aproximam de ti. ça menace tous les hommes qui s'approchent de toi. Já tinha 30 anos. J'avais 30 ans, Nunca tinha namorado. mais je n'avais même pas un fiancé. Nunca tinha ninguém na minha vida. Je n'avais personne dans ma vie. E realmente, Et réellement, 3 dias de oração, 3 jours de prière, eu vi aquele gigante j'ai vu ces géants-là que ameaçava qui me menaçaient, todos os homens que se tous les hommes qui s'approchaient de moi, todos os futuros, quem sabe o futuro marido da minha vida. tous ceux qui pouvaient me donner la proposition du Não mariage. tinha ninguém. Et je n'avais personne. Quando 3 dias de jejum, Après 3 jours de prière, eu vi o barulho do gigante caindo. j'ai entendu le bruit des géants qui étaient tombés. Lá em Vila Kennedy, Là, dans la ville à Kennedy, onde começou o ministério de combate, là où le ministère avait commencé, as pessoas começavam a receber suas libertações. et les personnes avaient commencé à recevoir les délivrances. Pessoa que nunca havia tido um banheiro dentro de casa, Une personne qui n'avait même pas la toilette dans la maison, começaram a ter suas casas com seus et banheiros. ils ont commencé à construire leur propre maison. Mulher que não engravidava, Les femmes qui n'avaient pas de grossesse, passou a gerar filhos para les femmes stériles ont mis au monde des enfants. pessoas que estavam na doença, Les personnes qui étaient dans la maladie, na pobreza, dans la pauvreté, passaram a receber suas et ils ont commencé à recevoir la délivrance. Esse mesmo Jesus está aqui. Jésus-Christ qui était dans la Kennedy, il est ici. Hoje, Il va faire des grandes choses aujourd'hui. a tua libertação. Il va faire ta délivrance. Você vai alcançar a tua libertação. Tu vas recevoir ta délivrance ce soir. Receber a tua libertação. Tu vas recevoir ta Tu vai délivrance. receber a tua transformação. La transformation sera ton Quem veio partage. aqui nessa tarde? Quem veio aqui nessa tarde C'est lui qui est venu ce soir, cet après-midi. para alcançar a mudança da sua vida? Tu es venu pour recevoir les changements dans ta vie. Aleluia! Quem veio aqui nessa tarde C'est lui qui est venu cet para après-midi. receber a mudança da sua Tu vida? es venu recevoir les changements, la É transformation. com muito combate, C'est avec le combat é spirituel. com muita guerra, C'est avec la é guerre, lutando, dans la lutte. é dizendo: Et en eu disant, não aceito, je n'accepte pas, eu renuncio, je renonce, eu rejeito. je rejette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satanás cai! Diable tombe au nom de Jésus. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Talvez você ainda não sabe a verdadeira história da tua vida. Des fois, tu ne connais même pas la véritable histoire de ta vie. Jacó lutava por uma coisa carnalmente que ele não sabia. Jacob a commencé à lutter pour une chose qu'il ne connaissait même pas. Ele ainda não sabia. Il ne savait pas. Ele não sabia que seria chamada a descendência de Abraão. Et il ne savait pas qu'il allait
d'Abraham. Porque quando nós oramos, Lorsque nous prions, nós oramos Deus de Abraão, lorsque nous adorons et nous prions le Dieu d'Abraham, Deus de Isaac le Dieu d'Isaac, e Deus de Jacó. le Dieu de Jacob, Nós não oramos nous ne prions pas Deus de Abraão, le Dieu d'Abraham, Deus de Ismael, le Dieu d'Ismaël, Deus de Esaú. le Dieu d'Ésaü. Nós oramos Deus de Abraão, Nous prions le Dieu Deus de d'Abraham, Isaac, le Dieu d'Isaac, Deus de Jacó. le Dieu de Jacob. Aí eu digo, Et je Deus dis, de papai Olangue, le Dieu de Papa Deus de Olangue, mamãe Olangue, le Dieu de Maman e Deus de Olangue, André. c'est le Dieu de mon Seigneur Andréa. Amen. Oh glória! Et gloire, O gloire. nosso Deus é Deus de visão. Oui. O nosso Deus é Deus de visão. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vision. E quando você entende a visão, Lorsque vous comprenez cette vision, Deus me mostrou essa visão. Dieu m'a montré une vision. E me mostrou a visão muito claramente. Il m'a montré une vision très claire. Eu estou nesse combate. Je suis dans les combats. Sabe, Séfora, para buscar a minha libertação. Comme Sephora, je viens chercher ma délivrance. Ontem mesmo, anteontem mesmo, Avant-hier, Deus me mostrava coisas. Dieu m'a montré des choses. E eu começava a entrar na profundidade da oração. J'avais commencé à entrer dans la profondeur de la prière. Deus usou uma mulher Dieu a utilisé une femme. e orou por mim. Elle a prié pour moi. Agora eu oro Et maintenant, je por mim prie mesmo. pour moi-même. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Quando aquele gigante caiu, Lorsque ces géants étaient tombés, eu vi o barulho dele caindo. j'ai entendu le bruit qu'il est tombé. Meu telefone Mon téléphone nunca havia recebido ne recevait jamais uma ligação un appel de uma pessoa que me amasse. et une personne qui m'aime. Depois que esse gigante caiu, Après que ces géants étaient tombés, meu telefone não parava de tocar. mon téléphone n'a arrêté de sonner. Aleluia! Amen. Em 2010, En 2010, aliás, em 2002, en 2002, mamãe Olangue Maman Olangue, disse assim: você não prega ainda, elle m'a dit, toi tu ne vas pas prêcher maintenant, você vai buscar a tua libertação tu vas chercher ta e délivrance você vai casar. et toi tu vas te E marier. você vai casar. Tu vas te Em marier. 2010, Et en 2010, et casamento chegou! le mariage était arrivé. Aleluia! Amen. Amém, né? Amen. Esse Deus que nós apresentamos a você. Et c'est ce Dieu que nous vous présentons ce soir. Talvez você nunca ouviu esse tipo de pregação. Peut-être vous n'avez jamais entendu une Talvez prédication você não pareille. está acostumado a ouvir testemunho. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre et d'écouter les Você témoignages. ouve a palavra, Vous écoutez la parole, mas você não consegue escutar o testemunho. mais dessa vous palavra. n'arrivez pas à comprendre les témoignages. Mas esse Deus que nós servimos, Mais le Dieu que nous servons, que eu conheci le Dieu que j'ai connu dentro desse ministério, dans ce ministère, que traz na profundidade il est dans la profondeur da tua vida. de ta vie. O maior segredo do Ministério de Combate Espiritual Le meilleur secret du ministère chrétien du combat spirituel, é que a revelação c'est la révélation. chega até você. Que la révélation arrive jusqu'à vous E que a palavra de Deus, et que la parole de Dieu ela se cumpre na tua vida. s'accomplisse dans ta vie. Quando você entra na profundidade, Lorsque vous entrez dans la profondeur, dentro do jejum, dans les jeûnes, dentro da oração, dans la prière, reconhecendo a tua própria vida, lorsque tu reconnais ta propre alliance, enxergando a você mesmo. lorsque vous regardez vers Por vous-même, isso que aqui nesse ministério, parce que dans ce a ministère, minha luta não é contra meu irmão. non, ma lutte, mon combat n'est pas contre mon frère et ma soeur. A minha luta não é contra o microfone. Ma lutte n'est pas avec ce A minha micro, luta é contra a potestade. mais ma lutte est contre les A minha luta protestations, é contra a principado. contre les princes du monde et des Quando eu ténèbres. olho a minha família, Lorsque je regarde ma famille, eu tenho que chorar pela minha família. je dois prier, Eu tenho que chorar pela minha je dois pleurer. No Et momento da minha libertação, le moment de ma délivrance, eu aprendi um louvor. j'avais appris une loi. Comecei a cantar. J'avais commencé à chanter. Sungangae, Yahweh, Sungangae, Sungangae, Yahweh, Sungangae, Gai moko na kokite Yahweh, Sungangae, Gai moko na kokite Yahweh, Sungangae. Canta, Pai. Sunganga Yahweh Sunganga Sunganga Masia Sunganga Gai moko na
kokite yawe sungangae ngamoko na kokite yawe sungangae. Alléluia. Amen. Que Deus abençoe a sua Que Dieu vida. bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. estamos no Ministério Cristão do Combate Espiritual. Je sais que l'adoration de ce soir, A adoração de hoje et que l'adoration et que ça a été un fou comme ça, amen, na yo liboso na Yesu. é uma adoração que vai fazer com que você faça ajoelhar sua alma diante de Deus. Tango kofuka misa, amen, na yo liboso na Yesu. Quando você fazer ajoelhar sua alma Jésus-Christ est le Dieu de papa et maman Hollande. Jesus Cristo, Deus do papai Le Dieu qui avait amené la mission ici dans ce pays. o Deus que levou a missão nesse país. Le Dieu qui avait donné la mission à maman Hollande de propager ce ministère à travers le monde. Deus que deu a missão a Mamãe Lang para poder levar a missão ao mundo. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Le Dieu de la CFNC. Deus do CIFMC. Le Dieu du ministère chrétien du combat Deus do spirituel. Ministério Cristão do Combate Le Dieu de la JCC. Deus do JCC. Il est ici ce soir. Ele está aqui esta tarde. Tellement place aux alliés. Levante aqui onde você está. Je veux que l'on la révolter. Quero que você esteja revoltado. Je veux que l'on la révolter. Quero que você esteja revoltado. Tellement place aux alliés, s'il vous plaît. Levante